Oi pessoal, antes de começar a entrevista eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e comentar. A entrevista de hoje é muito especial. Bom, muita gente me pergunta por que eu me dediquei ao jornalismo político e eu trouxe hoje a culpada por isso, minha mãe, Carminha Gonzaga. Em homenagem ao Dia das Mães, eu gostaria que vocês conhecessem a história inspiradora dessa mulher. Obrigada, mãe, por participar. Cara, obrigada. Eu que te agradeço, tá? Muito obrigada mesmo. Bom, deixa eu contar um pouquinho de você antes da gente começar a entrevista. Carminha Gonzaga tem 62 anos, é formada em Direito e Comércio Exterior. Motivada por um profundo desejo de contribuir para o bem-estar da sociedade, Carminha foi candidata 2 vezes ao cargo de deputada distrital e 1 vez a deputada federal. Embora não tenha sido eleita, essas candidaturas refletem seu engajamento incansável e sua paixão pela política. Como assessora, trabalhou com figuras políticas de grande relevância, incluindo o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, e o ex-presidente da República, Itamar Franco. Sua colaboração com esses líderes ressalta sua competência e habilidade em navegar pelos complexos meandros da política. E eu já começo perguntando, por que você se candidatou 3 vezes? Na minha inocência, há uns anos atrás, eu pensava que as mulheres poderiam fazer alguma coisa, a política poderia fazer alguma coisa pelas mulheres. Então, eu me candidatei, né, com essa inspiração. E, infelizmente, não era bem assim, né? O desenho da política não é bem assim. Nós estávamos começando a abrir as portas da política para as mulheres. Então, eu cheguei achando que eu tinha 26 anos, achando que seria isso, eu conseguiria fazer um mundo diferente. E não é bem assim, né? É meio frustrante. A política é muito frustrante para as mulheres, né? A sua candidatura, a primeira candidatura foi logo após as diretas já, a primeira eleição, né? É porque Brasília não tinha Câmara Distrital, né? O governador era indicado, que o Roriz foi indicado, eles chamavam até biônico. Aí depois, sim, ele abriu as portas para a Câmara Distrital e teve o pleito para governador. Isso, né? Em 90 a 91. 90, né? E aí foi que teve todas as eleições e tal, e a gente participou. E quais as dificuldades que você mais encontrou quando participou desse processo eleitoral? Dos 3 processos, né, eleitorais? O preconceito. Porque é engraçado, por mais que fosse uma novidade, as mulheres não votavam em mulheres. Os homens votavam em mulheres. As mulheres não votavam. Mesmo com preconceito, eles preferiam votar em mulheres. E as mulheres não gostavam de ver mulheres no poder, mulheres sendo candidatas, entendeu? Isso, como é que eu vou te dizer? Assustava. Era meio assustador para as mulheres. Então, aí depois é que foram se acostumando com a ideia de que nós, mulheres, podemos estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Que bom, né? Que essa Que mentalidade bom, né? mudou. Graças a Deus, né? Uhum. Ainda não mudou por todo, tá? Melhorou. É interessante porque, por exemplo, o nosso eleitorado é formado 53% por mulheres. Pois é. E aí, se a gente pensar no poder legislativo nacional, a gente tem mais homens do que mulheres. Em qualquer esfera de poder, a gente tem mais homens do que mulheres, sendo que as mulheres são maioria. Sim, mas existe muito preconceito. E antigamente era o seguinte, mulher que entrava na política era considerada prostituta. Eu ia com seu pai em todos os lugares, andava com o seu pai, e várias vezes, por incrível que pareça, uma vez eu fui pedida em casamento na frente do seu pai. Por quê? Porque era política, né? Era uma mulher na linha ali que eles... Ou seja, você quer dizer que ninguém levava a sério. Nem ninguém levava a sério.
entendeu? E quais os outros tipos de preconceito você enfrentou? Eu lembro de uma situação de violência de gênero política mesmo, que era uma dissidência que você fez de um Sim, partido. foi no primeiro pleito meu, eu fiz a dissidência do partido, do PL, e fui para outro lugar, para o PMDB, né? E aí o que aconteceu? Eles, na sede do partido, eu saí com um carro, eu tinha um Fusca, e soltou as 4 rodas do Fusca. Ninguém sabe, que ninguém viu, como diz o outro. Ninguém sabe, ninguém viu, né? Quem soltou os parafusos da roda do Fusca. E foi um atentado, né? Naquela época, considerado um atentado. E ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo. E por que você desistiu de participar de cargos eletivos? Eu desisti, primeiro porque o que comanda a eleição é dinheiro. Infelizmente, o dinheiro, o metal é muito importante para a eleição. E aí o que acontece? Você não tem como se bancar, se manter como candidata. Porque você hoje ganha quem tem mais propaganda. Você vê que ficou difícil você ter propaganda hoje em dia. Então você tem um mês para fazer campanha só. Os seus trabalhos sociais não contam. O que conta é o seu visual na televisão, entendeu? O que conta é o seu visual nos outdoors. Então, realmente me desestimulou. Mas você acha que ficou mais fácil para a mulher ser candidata hoje? Hoje sim, mais fácil. Mas entre aspas também, né? É o mais fácil, que é só para cumprir. Muitas vão para cumprir legenda do partido. Que a última foi isso que aconteceu. Eu fui para ajudar o partido. Porque tem aquela cota, né, na lei, que tem que ter no mínimo 30% de mulheres. Isso mesmo. E você acha que mudou muita coisa de lá para cá? Eu acho que sim. Como que é o cenário político para a mulher hoje em dia? Eu acho que ficou mais fácil, mais normal ser candidata. Que antigamente não era tão normal. É tanto que os homens arranjam patrocinadores. Mesmo que falam assim, você arranja um patrocinador e vendeu a alma para o diabo. Mas sempre tem um patrocinador por trás de qualquer político. Entendeu? Se você defende causas nobres, certo? Você fala assim, não preciso de patrocinador. Precisa, porque senão você não consegue engajamento. E que experiência que trouxe para você? O que ficou de legado que você pode falar assim dessa época? Olhar para o ser humano com outros olhos, entendeu? Hoje eu penso muito em fazer alguma coisa, mais trabalhos sociais. Para quê? Para ajudar o povo, entendeu? As pessoas que precisam, os necessitados. Você teve uma experiência em cooperativismo de transportes em Israel e quando você voltou, você foi amadurecendo uma ideia e muito tempo depois realizou um projeto de troca de livros. Conta pra gente um pouco mais sobre esse projeto. Como é que foi esse projeto? Como é que tudo começou? Ninguém trocava livros na época que eu lancei isso aí. E eu fui por uma dificuldade com vocês todos, na mesma época, com livros caríssimos. E aí eu resolvi fazer o sistema de troca de livros. Um projeto que dava muito, como é que eu vou te dizer? Muita gente formou com livros usados, trocados. E muita gente me agradece por isso. Eu tenho várias pessoas. Nessa política eu criei muitos amigos. Porque eu fiz, por exemplo, o livro não foi por política. Eu nem era candidata no momento. Então foi muito importante a política que me trouxe muitos amigos. Me conta um pouco mais como que era a dinâmica desse projeto de troca de livros. Eu lembro que você foi destaque no Jornal Nacional, em vários jornais nacionais, né? Porque, de fato, era um projeto inovador. Então, me conta um pouco como era essa dinâmica, como é que funcionava? Eu trocava livros escolares, que naquela época não se trocava. Por exemplo, quem terminou a 5ª série, da 6ª série pegava da 5ª, e nível médio, muita gente estudou com esse sistema de troca de livros. E fora isso, eu tinha um acervo na minha casa de 10 mil livros. Tinha livros para todos os lugares, inclusive no banheiro. Acho que você lembra bem disso, que vocês ficavam horas lendo dentro do banheiro e precisava da gente brigar
para todo mundo ter espaço, né? Ficava dentro do bidê. Era muito engraçado, naquela época tinha bidê e os livros ficavam dentro do bidê, ficavam na sala, ficavam no corredor, tinha estantes nos quartos. Então era um acervo grande, fora o quartinho do prédio que estava lotado de livros. E assim foi feita a distribuição e o sistema de trocas. As maiores resistências que você enfrentou na sua vida foi por causa de gênero? Foi pelo fato de ser mulher? Fazendo uma retrospectiva. Sim, o fato de ser mulher, ele pesa muito, né? Eu acho que se eu fosse um homem bem elaborado, hoje eu seria o cara. Como eu sou mulher, né? Então as coisas para nós é bem mais difíceis, é bem complicadas. Fora que a gente tem as cantadas, tem as outras coisas que eu nem vou entrar no mérito agora, mas que a gente sofre por tudo. A gente sofre para crescer, a gente sofre por tudo. Então é complicado, sempre foi complicado para as mulheres. E melhorou, mas ainda vai ser. Agora, com relação à inteligência, eu te garanto que um homem, às vezes você tem mais capacidade funcional do que um homem, mas é sempre preferível o homem do que a mulher. E aí é onde a gente desanima, né? Porque é bem triste isso. É uma caminhada árdua, né? É, que mensagem você deixaria para as mulheres que querem participar ativamente da política, que querem concorrer a um cargo eletivo? Que elas continuem lutando, porque a diversidade nossa, de ser mulher, de ser considerado o sexo mais frágil do que o homem, isso aí é que a gente tem que lutar. E a gente pode tudo, nós podemos tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer, a gente pode fazer. Então é isso aí. Eu vejo minha neta e o meu neto. Eu vejo a minha neta com 2 anos e 7 meses, subindo e descendo uma escada. Eu fico pensando assim, todo mundo assim, apavorado, e meu filho fala, eu quero que ela seja forte. Eu quero que ela seja uma mulher forte. Eu quero que meu neto seja um homem forte. Certo? Independente das escolhas deles futuras. Mas eu preciso que eles sejam fortes. E por que a minha neta não pode ser igual ao meu neto? Lógico que sim. Ela tem que ser forte. Uma mulher forte. Uma mulher que vem trazendo na bagagem dela várias mulheres por trás, como a bisavó, como a tataravó, todas muito fortes. Então, eu acho que as mulheres têm que ser fortes e lutarem porque elas querem. Se hoje em dia elas querem a política, elas lutem. Lutem e vão para a política. Porque tem espaço para nós. Nós precisamos conquistar nosso espaço. E é com esse espaço e com essa luta é que nós vamos vencer os preconceitos. Você fez uma filha forte? Muito. Muito forte. Muito linda e muito forte, né? Mas também que já passou bons pedaços por ser mulher. Verdade. Mãe, obrigada mais uma vez. Isso, eu que te agradeço, Cá, pelo seu tempo, por você contar um pouco da sua história. Eu fico muito feliz de poder contar essa sua história para outras pessoas. Eu sei que você é uma mulher que me inspira, mas que inspira também muitas outras mulheres, muitas amigas, enfim. Agradeço demais. Obrigada novamente. E você, gostou dessa entrevista? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, comente, compartilhe. Obrigada. Tchau, tchau.